Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Continuando a nossa série de exposições no livro de Provérbios, cujo tema Sabedoria para a Vida. Tema desta série de exposições no livro de Provérbios. Capítulo 16, nós vamos ler dois versículos, os versos 17 e 18. O título do nosso sermão nessa manhã: Exortação aos que temem. Exortação aos que temem. Provérbios 16, versos 17 e 18, diz assim a palavra de Deus: O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Amém. Exortação aos que temem. Irmãos, que nós possamos continuar garimpando um pouco mais na manhã desse domingo, nessa mina preciosa que tem sido o livro de Provérbios para nós, e que à medida em que nós trabalharmos um pouco mais como bons operários, como bons trabalhadores, nessa mina de tesouros inesgotáveis, que nós possamos, à medida em que trabalhamos a cada domingo, a cada dia, a cada semana, possamos sair daqui um pouco mais enriquecidos destes tesouros, mais enriquecidos em nossa alma. Capítulo 16 de Provérbios, os versos que lemos, 17 e 18, nos oferecem, portanto, um pouco mais desses tesouros que nós não nos cansamos e não erramos certamente em dizer que são tesouros da graça de Deus para nós. Tesouros da graça para a nossa alma. Duas preciosas exortações que visam o nosso bem, a nossa felicidade, que visam a alegria do nosso coração, a despeito das muitas adversidades pelas quais nesta vida nós possamos enfrentar. Duas exortações que visam nosso bem, mas que visam acima de tudo, contempladas pela nossa atenção e dedicado o nosso coração e os nossos sentimentos, a nossa força, dedicada a nossa vida em obedecê-las, em praticá-las, sem dúvida alguma, certamente, acima de tudo, acima do nosso próprio bem, o bem que estas exortações podem nos proporcionar, acima disso, a glória do próprio Deus. Ele é glorificado em seu povo, em seus filhos, à medida em que o seu povo, os seus filhos, mais lhe dão atenção, mais lhe obedecem. Deus é mais glorificado, sua glória é exaltada. Ele é apresentado como Deus maravilhoso, da glória e da majestade. Quando o seu povo é um povo que está disposto a lhe ouvir, pronto a lhe atender, disposto a lhe obedecer, dedicados a fazer aquilo que o Senhor diz que devemos fazer. Por isso, essas são exortações importantes para a minha vida, são exortações importantes para a vida dessa igreja, e mesmo que você não seja dessa igreja, ou pelo menos não seja ainda, certamente elas serão exortações importantes para a sua vida também. E eu quero fazer como normalmente temos feito, olhar os versículos e em cada um deles extrair a lição prática, aquilo que o autor bíblico está falando, e de forma a aplicar a nossa vida, dirigir algum tipo de aplicação prática para que o texto não fique tão distante de nós, haja vista ser uma escritura tantos séculos antes de nós escrita.
Nós precisamos trazer a Escritura para o nosso dia. Não é atualizar a Bíblia. Longe de nós tal loucura. Mas é entender o que o autor bíblico escreveu no seu tempo, na sua época, no seu contexto, e como isto se aplica a nós, como isso nos ensina hoje, em nossos dias, em nosso tempo, em nossa era, nesse momento. Em primeiro lugar, verso 17 nos ensina sobre andar no bom caminho. Qual é a primeira exortação do texto? Ande no bom caminho. Verso 17. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho, mantém, preserva, conserva a sua própria alma. É o que diz o texto. Aqui, Salomão, ele descreve, portanto, o curso da vida daqueles que temem ao Senhor. Ele está falando sobre qual é o curso, a direção, a dinâmica, para onde concorrem aqueles que temem ao Senhor, para onde eles seguem, ou por onde eles estão seguindo. E o foco, portanto, do autor bíblico e do texto inspirado pelo Espírito de Deus, ele se centraliza, ele se direciona àquilo que nós podemos nomear, chamar de comportamento ético externo. Então o foco de Salomão nesse versículo é tratar conosco, é nos exortar, é falar conosco acerca desse comportamento ético externo, que é público, que pode ser visto, contemplado pelas pessoas. No versículo 17, então, ele estabelece que a fé ela se expressa num modo de vida que nos identifica como gente que ama a Deus. O que ele está dizendo no verso 17, tendo foco numa ética externa, pública, está nos ensinando uma lição imprescindível, não pode ser esquecida. E que lição é esta? A lição de que a fé que nós temos, a fé que você tem, essa fé ela se expressa no modo de vida que nos identifica no mundo, como gente que ama verdadeiramente a Deus, ou não. Porque se a nossa fé, se a fé que afirmamos possuir, que proclamamos ter, se a declaramos com os nossos lábios, ela não se expressa num modo de vida que reflete de fato fé em Deus, então certamente nós não seremos achados no mundo, identificados no mundo, como gente que verdadeiramente ama ao Senhor. Fé e vida prática conjugadas. Essa é uma lição clara nas Escrituras. Na epístola que Tiago escreveu, na carta de Tiago, lá no capítulo 1, versículo 22, no Novo Testamento, nós temos um eco poderoso dessas palavras de Provérbios 16, 17. Tiago, ele diz ali no capítulo 1, verso 22, tornai-vos, pois, veja, ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ou apenas ouvintes da palavra, porque Tiago diz que se nós formos apenas ouvintes e não praticantes, se a palavra chega aos nossos ouvidos, se ela chega ao nosso campo intelectual, à nossa mente, mas nós não vivemos isso, não colocamos isso em prática, no modo de vida que nós temos levado, então Tiago diz que nós estamos não enganando os outros, talvez também, mas a ideia dele é dizer, primariamente, nós estaremos enganando a nós mesmos. Isso é muito sério. Não sejam apenas ouvintes, sejam também praticantes, para que vocês não sejam enganados por vocês mesmos. Essa
palavra de Tiago, ou esse versículo que Tiago escreveu, se você notar, de forma muito interessante, esta palavra que ele usa, enganando-vos, no texto, ela é uma palavra que naquele tempo de Tiago, no primeiro século, naquele momento, naquele contexto cultural, enganando-vos, essa palavra enganar usada por ele especificamente aqui, ela está dentro do contexto matemático da época. Interessante isso. E o que Tiago pretende ao tomar uma palavra do campo das finanças, dos cálculos, da matemática, para dizer aos cristãos que eles estarão exatamente fazendo isso, se enganando, se eles apenas ouvirem a palavra e não viverem a palavra? E é tão interessante porque dentro do contexto matemático, dos cálculos e das finanças, toda vez que essa mesma palavra era usada, ela significava que alguém estava cometendo um erro de cálculo. Imagine você numa época que não haviam os aplicativos, a internet, as calculadoras como nós as temos modernamente, não que o sistema matemático da época não tivesse os recursos que até nos surpreendem no tempo de hoje, pela precisão. Mas era provável que alguém calculando um valor, fazendo uma equação da época, chegasse a um resultado equivocado, errado. Então isto, quando alguém aferia este erro, dizia: você está enganado. Então era um erro de cálculo. Quando Tiago diz então que nós corremos o risco de nos enganar a nós mesmos quando ouvimos a palavra e não vivemos por ela, ele quer dizer, portanto, que ao fazer isso nós estamos cometendo um erro de cálculo espiritual, que colocará em risco a nossa alma, a nossa vida. A prática prova que isso é muito verdadeiro. Porque quantos de nós aqui que estamos ouvindo a palavra de Deus, muitas e muitas e muitas vezes, nós não temos feito o cálculo correto dela. Nós não temos calculado como ela deve ser aplicada na minha vida, como eu devo obedecer isso, como eu devo me conectar a ela. Nós calculamos mal, nós chegamos a um resultado dessa equação que é errado, nós nos enganamos. E qual é o fim disso, portanto? Está no verso 17 de Provérbios. Estamos errando o caminho, estamos tomando atalhos, deixando o caminho, fazendo curvas em nossa jornada, e nós estamos colocando a nossa alma exposta à destruição. A ruína espiritual tem dominado muitos dos cristãos. Faça uma análise de sua vida hoje, nessa manhã, você que está aqui dentro dessas quatro paredes. Como vai sua vida espiritual? Como vai seu relacionamento com Deus? Você tem coragem de se colocar diante do espelho das Escrituras agora, o espelho dessa palavra agora? Eu me sinto diante de um grande espelho, me questionando, me confrontando, me quebrando. Você consegue se sentir confrontado, quebrado? Como se uma voz gritasse ao seu ouvido, alertando você do perigo que você está se metendo, do abismo no qual você está caminhando muito à margem, porque o seu cálculo tem sido um cálculo muito errado, porque você tem ouvido a palavra, você tem ouvido sobre o caminho, você tem ouvido sobre a reta pela qual os seus pés devem palmilhar, mas você está tomando os caminhos laterais adjacentes. Quando ele diz o caminho dos retos é desviar-se do mal, está no texto. O caminho dos retos é se desviar do mal. O que está implícito aqui? Está implícito aqui nessa declaração de Salomão que o caminho daquele que teme a Deus, o caminho dos justos, é um caminho de retidão. E o que isso significa? Significa que é um caminho nivelado, é um caminho onde não há curvas, é como uma linha reta diante de nós.
sem curvas, sem nenhum atalho. Essa é a mais simples e a mais didática forma de representar a palavra de Deus, uma linha reta. Isso é tão interessante que a palavra usada para falar das Escrituras, ou dos livros das Escrituras, é cânon sagrado, é o cânon, é a vara, uma vara reta, é um instrumento de medida que você põe, e porque ela é tão reta, as tortuosidades da vida dos homens podem ser percebidas ali. Às vezes a gente tenta marcar uma linha reta, mas a gente só percebe que ela não é tão reta quando a gente usa um instrumento que é perfeito em retidão. E a gente coloca ao lado e a gente vê quanto desvio a gente fez no trajeto. Então a palavra, ela é significada, representada por uma linha reta, um traço reto. Ele está dizendo então que esse é o caminho daqueles que temem a Deus, dos que temem ao Senhor. Essa é uma forma simples de representar as Escrituras, é uma forma objetiva, simples de representar a vontade de Deus revelada nas Escrituras, e é por conta desse tipo de exortação que nós temos diante de nós que se faz necessário dizer aos que servem ao Senhor que eles não devem se desviar dessa reta, dessa linha, desse trajeto, desse traço. Eles devem permanecer com seus pés nele, não se desviarem quer para a direita, quer para a esquerda. Essa é uma linguagem que você conhece nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento. Esse é o caminho reto que os justos eles precisam percorrer. Permanecermos na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, tornando o que ouvimos um modo de vida que levamos. Esse tem que ser o nosso estilo de vida. É o bom conselho do Senhor para nós, a fim de que nós nos mantenhamos seguros. Você quer se manter seguro? Se nós queremos nos manter seguros, protegidos, nós precisamos permanecer na palavra, nas Escrituras, nesse bom caminho, nesse reto caminho. Há uma fala do Senhor a Moisés, para que Moisés falasse a Josué, aquele que haveria de substituí-lo na condução do povo de Israel, até que Israel entrasse na terra que havia sido prometida aos seus pais. E em Josué capítulo 1, versículo de número 7, esse é um texto muito lindo. Josué 1:7 diz assim: o Senhor, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Deus está falando a Josué isso. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Deus está dizendo, exortando Josué: Josué, se mantenha forte e corajoso, para que você faça tudo aquilo, cumpra tudo aquilo que o meu servo Moisés ordenou, aquilo que eu dei a Moisés como ordenança para você, para os filhos de Israel. E aí o Senhor diz assim a Josué: dela não te desvies, não saia do caminho, o que Deus está dizendo, não saia dessa reta. Ele diz: não se desvie para a direita nem para a esquerda. E o final desse texto é fabuloso: para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Permaneça no caminho, para que você seja bem sucedido em todo o tempo, por onde você for, por onde você entrar e onde você tiver de sair. Esta provavelmente, meus irmãos, deve ser a passagem bíblica do Antigo Testamento mais completa que pode nos falar sobre a palavra de Deus como um caminho reto, de segurança, que nós devemos permanecer nele todos os dias. Escute a lei, Josué. Escute o que eu falei a vocês. Permaneça nesse caminho. Não se desvie desse caminho. Ele é o bom caminho, ele é o caminho reto. Não vá para um lado, não vá para o outro, e então eu irei abençoar você, é o que Deus está dizendo.
Muitos de nós querem a bênção de Deus, talvez mais do que o Deus que abençoa. Muitos de nós queremos ser abençoados por Ele. Ele é um Deus muito generoso, Ele é um Deus cheio de bondade, e Ele tem um tesouro, Ele tem um compartimento imenso, infindável de bênçãos para os seus filhos. Mas talvez nós amemos mais as bênçãos de Deus do que Deus. E talvez nós esperemos mais por ter um encontro com as bênçãos que Ele pode nos dar do que um encontro com Ele. Ser bem-sucedido no caminho certamente envolve as bênçãos que Deus pode nos dar, contemplando as muitas áreas da nossa vida. Mas certamente ser bem-sucedido ao permanecermos no caminho inclui, acima de tudo e prioritariamente, sermos abençoados por um relacionamento com Ele, de amor e de vida. Porque ainda que bênçãos temporárias nos faltem e não nos alcancem durante um tempo, nós continuaremos sendo muito abençoados, porque temos aquele que é a fonte de todo o bem e vida em nós. O Salmo 1 abre o saltério, ele é um salmo magnífico, e o Salmo 1 fala de um outro caminho, o caminho dos pecadores. E ele diz então que o homem justo, que teme a Deus, o homem bem-aventurado, o homem feliz, é aquele que não anda no caminho dos pecadores. E o que se impõe, o que se coloca para nós, quando isso é declarado, é dito, atente você com muita seriedade. O que se impõe ao dizer que há um caminho dos pecadores, mas que há também um caminho que é o caminho reto do Senhor, o que se impõe a nós é que não há neutralidade. Não existe um e outro. O que eu estou dizendo é que os nossos pés ou estão no caminho dos justos, ou eles estarão no caminho dos pecadores. Onde está a planta dos seus pés? Não há um meio termo. Você está entendendo isso? Essa é uma palavra para todos os que estão em Cristo Jesus, sem dúvida. Mas ela também é uma palavra para você que ainda não está em Cristo Jesus. Ela é uma palavra de santificação para todos os que são crentes em Jesus, mas ela é uma palavra que está apontando para você a necessidade de sua salvação urgente. Ou seus pés estão nos caminhos do Senhor, ou seus pés estão nos caminhos dos pecadores. Não existe quase aqui e quase lá. Não há meio aqui e meio lá. E talvez você diga, mas eu conheço cristãos que deram muita demonstração de serem bons filhos e servos de Deus, e eles estão em fraqueza e estão meio cá e meio lá, pastor. Então eu tenho um diagnóstico para dar a você sobre isso. Existem duas possibilidades então acerca dessa pessoa. Ela pode ser um crente realmente que está em fraqueza e está com um pé aqui e outro lá, e Deus o está chamando a uma vida de santificação. Então ele é um crente verdadeiro, fraco pelo pecado e que está titubeando entre dois caminhos. Deus está chamando, se for o seu caso, você à santificação. Mas pode ser também que este não seja o seu caso. Você parece que é um cristão, você é membro talvez de uma igreja, e você está, digamos, meio cá e meio lá. E a realidade a seu respeito então não é que você é um verdadeiro cristão que está fraco pelo pecado, meio cá e meio lá. Você é um ímpio na congregação dos justos. E você está tentando conciliar
a vida justa com a vida ímpia. E Deus está dizendo: você precisa se arrepender agora. E você precisa confessar seus pecados hoje. E você precisa vir até a cruz do meu filho. E você precisa se colocar bem no pé da cruz. Você precisa de novo nascimento. Ou você está em Cristo, ou você está fora de Cristo. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não se pode servir a dois senhores. No Sermão do Monte que Jesus pregou quando ele estava com os discípulos, naquele sermão ele falou sobre a ética do reino de Deus. É uma ética muito elevada, muito mais elevada do que a ética do reino dos homens. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículos 13 e 14, ele não deu nenhuma margem para pensarmos na possibilidade de andarmos em dois caminhos. Você se lembra disso? Ele disse: espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, apertado é o caminho que conduz para a vida. Por qual você tem caminhado? Qual é o caminho que você tem trilhado? O espaçoso? Então ele vai levar você direto para o inferno. Ou o caminho apertado? Então este é o caminho que conduz você e a mim para a vida. Não há como andar nos dois. Deus está dizendo: se o teu estado espiritual, se o diagnóstico espiritual de sua alma é a ideia de que você talvez esteja sustentando caminhar em dois caminhos, Ele está dizendo: cuidado, você pode estar muito condenado, ou você pode estar muito necessitado de santificação hoje. E essa porta está aberta para nós. Deus é um Deus de santidade e que nos abençoa quando nós reconhecemos a nossa carência de sermos mais santificados, para andarmos no caminho dele, para o nosso bem, mas acima de tudo, para a glória dele. A nossa oração, portanto, deveria ser: Senhor, eu preciso andar somente no caminho reto. Eu preciso tirar os meus pés de caminhos adjacentes pelos quais eu tenho colocado muitas vezes, porque eu preciso que o Senhor seja glorificado através de mim na minha vida. Em segundo lugar, a segunda exortação desse texto, verso 18, ela diz: não cultive o orgulho no coração. Verso 18: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Não cultive o orgulho no seu coração. Esse é um problema sério, porque todos nós somos muito inclinados para nos orgulhar. É muito fácil sermos orgulhosos, soberbos, altivos. Isso mexe com o nosso ego. Agora, o que nós temos aqui no versículo 18 é uma nova perspectiva. O autor não está tratando aqui de nosso comportamento ético externo, mas ele está tratando aqui da manifestação interna negativa do nosso coração, daquilo que é interno, de dentro do nosso coração, que é mal, que é negativo. O versículo fala de uma mesma realidade que é negativa e que é destrutiva. Ele está falando de soberba e de altivez de espírito, é a mesma coisa. Não são coisas diferentes. Ele está dizendo que isto produz ruína, produz queda na vida, tropeço. Se no versículo 17 que nós há pouco lemos, nós vemos como uma atitude objetiva leva o homem para o mal, isto é, sair do caminho, desviar-se do caminho nos leva para o mal. Agora no verso 18 ele fala de uma atitude silenciosa, subjetiva do coração, mas que é algo que antecipa a nossa queda, a nossa ruína.
Quantos casamentos já não foram destruídos por causa do orgulho de um homem que se acha tão ferido que não é capaz de perdoar a sua mulher? Quantos casamentos já não foram quebrados, destruídos, desfeitos, por causa de um coração feminino, de uma esposa, de um coração orgulhoso, altivo, que não quis honrar o seu marido ou perdoá-lo? Quantos relacionamentos destruídos, quantas possibilidades arruinadas, quantas portas fechadas, quanto mal causado, quanta dor provocada, porque em nosso orgulho nós não baixamos a guarda, nós não nos despimos de nossa vaidade, porque talvez nós não nos permitimos a possibilidade de que fôssemos vistos como fracos, porque talvez não ser orgulhoso e altivo seja a imagem, a estampa de um homem fraco, de uma pessoa fraca, que não tem personalidade, que não tem, sabe, firmeza, alguém que não é corajoso, porque talvez a humildade, que é um dos selos dos redimidos, não seja algo que expresse coragem exatamente. Mas isso é um erro de cálculo. É um erro. Deus está nos ensinando que todas as vezes que nós colocamos o nosso orgulho à frente, nós estamos simplesmente antecipando ou preparando o caminho da nossa derrota, da nossa ruína. Salomão, ele está garantindo que o homem orgulhoso, que o homem soberbo, altivo, inevitavelmente cairá. É isso que ele está garantindo. Quando você vir uma pessoa orgulhosa, altiva, você então pode ter certeza que está vendo uma pessoa que em algum momento tombará ao chão, cairá feio em terra. O orgulho é um pecado bastante velho. É o resultado da falsa, o orgulho é o resultado da falsa imagem que podemos alimentar dentro de nós, no nosso coração. É um monstro que a gente cultiva dentro da gente. É um monstro que nos devora, que come a nossa alma, que devora a nossa paz de coração. É o resultado de uma imagem que nós podemos sustentar no coração acerca de nós mesmos. E é também a distorção da imagem de Deus. Um homem soberbo, ele é o prenúncio da ruína. Deus aborrece os orgulhosos. Deus não tem nenhuma simpatia por gente altiva, por gente orgulhosa. Não mesmo. Soberba é uma das tristes manifestações da idolatria do coração. E o homem soberbo, ele tem uma visão falsa de si mesmo. Ele faz um cálculo errado de quem ele é. Ele não se vê como pó, assim como qualquer dos mortais ao redor dele. Ele pensa de si mesmo que não convém. E isso significa que este homem orgulhoso, esta pessoa orgulhosa, ignora o fato de que ele também é um pecador como os demais. Ele passa por cima do que Deus diz sobre os homens. Deus está sendo então ignorado pelo coração altivo e soberbo. Deus está sendo negado por um coração soberbo. E isso é uma forma de idolatria. É uma expressão idólatra do coração. Um amor errado por nós, um amor errado por nós mesmos, significa a negação de Deus. Quando nós amamos a nós mesmos de forma antibíblica, não conforme Deus, ilegítima,
então nós assumimos o papel de Deus em nossa própria vida. Nos tornamos senhores de nossa própria vida. E o resultado disso é a queda, a destruição, a ruína. Então note você o orgulho, que se demora no coração, quando a chama do orgulho, da altivez, ela demora ardendo no nosso coração, queimando dentro do nosso coração. Então, essa forma pecaminosa de amor por nós mesmos vai nos tornando tão insensíveis, incapazes de avaliar o nosso próprio coração e de percebermos que o nosso coração se tornou a morada de animais peçonhentos, de tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é danoso. Nós precisamos então, meus irmãos, avaliar o coração, e se nós percebermos, se nós enxergarmos que o orgulho tem feito morada em nosso coração, por qualquer motivo, significa que nós estamos amando a nós mesmos de uma forma pecaminosa. E nós precisamos abandonar esse amor pecaminoso por nós mesmos. Jesus, ele disse para que nós nos amássemos. Ele disse isso quando ele ensinou sobre amar o próximo como a nós mesmos. Então significa que há uma forma legítima, que agrada a Deus, que é boa, que nós devemos nos amar. Essa é a forma correta de amor pessoal. E esse amor pessoal, ele nunca centraliza em nós. Ele se desloca do seu centro de gravidade para fora. Ele alcança fora de nós. Senão, do contrário, não é amor verdadeiro. E o coração orgulhoso, ele não é capaz de amar além de si mesmo. O coração orgulhoso está centrado em si. Ele está vendo apenas a si mesmo, satisfazendo-se de si mesmo. E quanto tempo mais a gente durar nessa condição, quanto mais tempo a gente continuar se amando de forma errada, orgulhosamente, então mais difícil se tornará de percebermos quanto nós estamos caminhando para o abismo. Então, quando talvez possamos nos dar conta, nós já caímos no buraco. A ruína nos alcançou. O mal caiu sobre a nossa cabeça e nos deixou em pedaços. Nós ouvimos isso nessa manhã, porque certamente Deus trata o nosso coração. Deus trata o nosso coração, nos exortando a andar no bom caminho. Deus trata o nosso coração para nos livrar de um amor errado por nós mesmos, orgulhoso. Existe um bom caminho para os que temem o Senhor. E eu gostaria de terminar dizendo a você: é bom e é necessário, meus irmãos, fazermos um exame da nossa vida. É bom e é necessário fazermos um diagnóstico, um exame da nossa vida. Olhar para dentro do nosso próprio coração, porque talvez a gente só pense nisso de forma mais direta quando nós chegamos no texto da ceia, pelo menos uma vez por mês. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas esse exame do homem, esse exame do coração, para um diagnóstico do que se passa dentro de nós, nas cavernas do nosso coração, ele precisa ser feito todos os dias. Essa é uma oportunidade que Deus está nos dando para que a gente pense sobre isso, para que a gente lembre disso, para que a gente analise o nosso coração. E o objetivo disso é aferirmos de que modo de fato nós temos vivido. Analisa aí como você tem vivido. A palavra tem chegado ao seu ouvido. Você poderia dizer: eu tenho sido um filho de Deus mais obediente, ou você diria: eu tenho sido um filho, uma filha de Deus um tanto desobediente ao meu Senhor. Eu tenho ouvido Ele falar comigo muitas vezes, mas eu tenho virado o rosto em outra direção. Eu não tenho andado no bom caminho. Tudo que envolve nossa vida, em todas as áreas, Cristo precisa ser glorificado. Eu não estou dizendo que nós estamos fazendo isso, mas estou dizendo que nós precisamos fazer isso. Certamente, se nós formos francos, sinceros, todos nós teremos alguma coisa
da qual precisamos nos arrepender e confessar ao Senhor. Eu não estou livre disso. Você não está livre disso. Existem algumas coisas em nós que precisam ser confessadas, das quais precisamos nos arrepender. Se pensarmos então que Deus exige de nós a perfeição, se você pensar que Deus exige de você perfeição, então você sucumbirá ao desespero. Você será arrastado por uma masmorra fria, insalubre, a masmorra do desespero. É onde muitos têm caído. E nesse ponto, ouça, nesse ponto, na verdade, Deus não exige de nós a perfeição, ainda bem, porque Ele não encontraria isso em nós. Mas eu queria animar o seu coração e dizer a você que Deus espera de gente imperfeita a perfeição. Note você, Ele não exige isto de você, mas Ele espera de nós a perfeição. Sejam perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. E é por isso que Ele nos fará perfeitos. Ele não exige perfeição como se nós fôssemos capazes de oferecer a Ele isto, mas Ele espera a perfeição em nós, e Ele então nos levará a esse ponto de perfeição. Ele está trabalhando isso em nós por meio de seu Filho, e em seu Filho um dia, sim, um dia, Ele que está sempre disposto a nos oferecer sua graça, Ele nos fará perfeitos como seu próprio Filho. Então Ele espera que esse dia chegue na minha vida e na sua vida, e então Ele está fazendo isso em nós, nos chamando para o caminho reto, nos exortando a permanecer no caminho, a ouvir e viver, a ouvir e praticar. Ele está dizendo: eu espero a perfeição em você, e é por isso que eu estou dizendo que esse é o caminho. Eu quero que você ande no caminho. Eu estou trabalhando para que você chegue um dia, e então você compareça diante de mim, e você seja perfeito, porque é isso que eu quero que aconteça com você. Deus está trabalhando nisso. E então isso significa que eu preciso me importar com isso. Você precisa se importar com isso. Existe uma dose grande de responsabilidade em nós. Deus se importa e eu preciso me importar. Além disso, em termos de aplicação, à luz de não sermos soberbos e orgulhosos, lembremos-nos, irmãos, que Deus aprecia a humildade. Ele não pode ser reconhecido como Deus, Senhor e Salvador de um coração que é soberbo, orgulhoso, altivo. Por isso o caminho dele para nós é sempre o caminho dos humildes de espírito. Bem-aventurados são os humildes de espírito. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Nós precisamos identificar e matar as sementes da soberba no nosso coração. Ou nós as matamos, ou elas nos levarão à morte. Que nós sejamos o povo de Deus, os filhos e servos de Deus, que amam o Senhor, que servem ao Senhor e que, portanto, acolhem as exortações de amor do Senhor. Essas certamente são exortações para cada um de vocês que estão aqui, que temem ao Senhor. Amém. Vamos orar. Pode ficar de pé. Nosso Deus, muito obrigado. O Senhor nos ama tão poderosamente que o Senhor nos serve um banquete cada domingo. E nós nos temos alimentado desse banquete.
E na Tua presença, Senhor, nós pedimos que nos dê um coração sensível à Tua voz, para fazermos exatamente as coisas que ouvimos hoje. Nos perdoe por não agirmos assim, por não andarmos no Teu caminho exatamente como o Senhor quer. Nos perdoe por tomar atalhos. Queremos colocar os nossos pés no Teu caminho e permanecer nesse caminho. Livra o nosso coração da vaidade, dessa soberba maldita que destrói a alma. Que nós sejamos humildes de espírito. Nos ensine a ter um amor correto por nós mesmos, pelo outro, para que de fato nosso coração seja um coração que ama o Senhor acima de todas as coisas. Guarda o Teu povo, a Tua igreja. No nome precioso de Jesus, o Salvador, é que nós oramos. Amém.